colocar de pé. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Diácono Fernando, Fofão, podem ir abrindo aí também. João 10, 9. Vou ler a partir do verso 9. João 10, 9. Amém? Amém. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Maravilhoso Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, como nós somos edificados. Senhor, renova em todo tempo a nossa certeza de que nós estamos no caminho certo, de que nós servimos um Deus que é vivo e de que, embora o ladrão, embora o diabo, ele venha para matar, roubar e destruir, nós servimos um Deus que dá vida em abundância. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, oh Jesus maravilhoso, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus. Nós desejamos mais de ti, Jesus. Nós queremos entrar, Pai, por essa porta. Nós queremos estar contigo. Nós queremos ter o Senhor ceando conosco, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar contigo o tempo todo, Pai, sendo cuidado por ti, Jesus, pelo bom pastor. Nós sabemos, Deus, que nós dependemos de ti. O Senhor é tudo para nós, Jesus. Nós declaramos as nossas vidas rendidas a ti. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Vem, ó Deus, vem, Senhor Jesus. Vem neste lugar. Toca as nossas vidas, Jesus. Passeia, Jesus, por cada cadeira. Toca cada coração. Toca, Jesus, aqueles que estão conosco, Senhor. Também através da transmissão. Pai, em nome de Jesus, com sua onipresença, Pai, passeia por todo este lugar. Passeia, Jesus. Sonda corações nessa noite, Pai. Sonda corações nessa noite, Pai. Queremos te entregar, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, em nome de Jesus. Amém? Sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir
honra, te queremos dar glória, te queremos dar louvor. Abre seu coração, se rasgue nessa noite, se derrame. Adore, adore Ele. Oh, Santo, Santo, Santo. Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Santo, Santo é o Senhor Deus, único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. Oh Pai, aqui viemos nessa noite para Te louvar e Te adorar, Senhor. Não somente com canções, mas também com salmos. Viemos aqui nessa noite para Te louvar com a nossa vida, Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Eu gostaria de ler um pequeno trecho da Bíblia, livro de Salmos 95. Além de louvarmos a Ele com canções nessa noite, vamos louvar a Ele com salmos também. Lemos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos está todas as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Até aí. Santo, Santo é o Senhor Deus. Pai, queremos Te louvar, ó Deus, com verdade nessa noite, Senhor. Queremos Te louvar, ó Deus, verdadeiramente de coração, ó Pai. Porque é do nosso coração que deve sair a nossa adoração, Deus. Porque se for uma adoração que saia da boca para fora, o Senhor não recebe. Não passa de canções cantadas, ó Deus, que não passam nem do teto da igreja. Mas nessa noite, ó Deus, queremos Te entregar um louvor, Pai, do nosso íntimo, do nosso fundo, lá do nosso profundo, Senhor, do fundo do nosso coração. Queremos Te louvar, ó Deus, porque o Senhor é o Rei do universo. E mesmo que tudo, Pai, venha assolar esse planeta, que tudo venha assolar essa terra, ainda assim continuaremos Te louvando, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Salvador da nossa vida, o Senhor é o Salvador do mundo, e somente por Ti, ó Deus, somente por Ti a salvação, somente através de Ti a salvação, ó Deus, e a Ti queremos Te louvar nessa noite, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, tomou a chave da morte e da vida, se sentou ao trono com o Pai. A eles adoramos, a Ele adoramos, cantamos aleluia ao Senhor, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia,
ressuscitou e vive. Santo, santo és tu, Deus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Não existe outro, Deus, que queremos adorar. Não existe outro que queremos prestar louvor e adoração, Deus. Não importa o que aconteça, Deus, o Senhor sempre será exaltado. O Senhor sempre será louvado. E não existe pandemia, não existe doença, não existe nada que venha atrapalhar o seu nome ser adorado, o seu nome ser exaltado. Porque aqueles que permanecem firmes louvarão e te exaltarão, Senhor. Porque somente por ti, ó Deus, somente através de ti, sabemos que tudo há uma saída. Por isso, Deus, o seu nome seja louvado, seja exaltado todo sempre. Cremos nisso porque temos um Deus que, por mais que tudo esteja difícil, Ele nunca vai deixar uma situação nos parar, nunca vai deixar uma situação nos desanimar. Creia nele, creia nele. Ele tudo fará por você. Santo, santo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me toma, Ele não vai deixar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me toma, Ele não vai. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Palma. Olha o que diz pra você nessa noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso bem forte, declare. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Isso é promessa de Deus na sua vida. Eu creio. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou angustiado. Eu não sei se você chegou deprimido. Eu não sei se você entrou buscando uma resposta. Eu não sei se você veio adorar. Mas Deus tocou muito forte comigo nessa parte dessa canção. E Ele me fez sentir que aqui nessa noite tem pessoas que têm buscado, que têm jejuado, que têm chorado, que tem sentido que só tem sido somente choro. É para você nessa noite que eu quero falar. O anjo tem colhido as suas lágrimas. O anjo tem colhido as suas lágrimas e tem levado até o trono dos céus. E o Pai tem recebido cada uma delas. O seu choro não é em vão. O seu choro não é em vão. E no amanhecer tudo novo se fará. Tudo novo se fará.
está restaurando a sua vida, sua casa, sua família. Ele está mudando o seu caso, está mudando os seus planos, está mudando a sua situação. E no amanhecer tudo novo se fará, tudo novo se fará. Erga suas mãos e adore, adore a Ele, Santo, 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 Tu és Santo, Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Se você crê, você canta bem forte nessa noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Obrigado, Pai, por este momento de louvor e adoração, Senhor. Obrigado por mais uma vez se fazer presente no nosso meio, Pai. Obrigado por mais uma vez falar com Tua noiva, por mais uma vez tocar nossos corações, por mais uma vez nos permitir sentir a Tua presença, Senhor. Tudo que seja feito aqui, ó Deus, seja feito para a Tua honra, Tua glória e todo o Seu louvor, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Abre nossos olhos espirituais nessa noite, Deus, para que possamos entender a Sua palavra de forma verdadeiramente como o Senhor quer falar conosco. Abençoa nossas vidas, que possamos realmente receber o Teu amor e a Tua palavra nessa noite.
Sinta-se à vontade para louvar a Deus com seus dízimos, suas ofertas, meus irmãos. Amém, aleluia. Pode acender as luzes, por favor. Pastor Lucas, chega aqui para você orar e me abençoar, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Queridos, o pastor Murilo está viajando, alguns devem estar sentindo a falta dele, né? Que ele está sempre no culto, ele está em São Paulo hoje. E com certeza já está morrendo de saudade, né? De todos vocês, deve estar assistindo a gente lá. Amém? Senhor Deus, querido Pai, nós queremos colocar esses momentos diante de Ti, Deus. Queremos, Deus, Te entregar nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai, Te pedimos, aceita, Deus, como um aroma suave. Em nome de Jesus, Deus, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Deus, que toda ação maligna seja afastada desse local, porque nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos a vida da pastora Luciana, que ela seja uma ferramenta em suas mãos e transmita, Deus, exatamente aquilo que está no seu coração, Pai, não no dela, e que a sua igreja, Deus, seja abençoada, Deus, com esses momentos. Nós entregamos tudo a Ti, Deus. Te amamos, Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Queridos, que tempo, né, que nós temos vivido. Como que, na verdade, Deus é tão vivo, né? Ele está sempre presente em nosso meio. Mas tem alguns momentos que nós passamos nas nossas vidas que parece que nós sentimos assim aquela presença densa, né? Que nós conseguimos assim falar: Deus, como é maravilhoso. E o mundo espiritual, como ele é vivo. A palavra de hoje, Deus tem nos feito ter algumas experiências e ter tido a oportunidade de estar acompanhando pessoas. E nós temos acompanhado a luta, a guerra, a batalha, né, que as pessoas passam e são travadas no mundo espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho disso. O nome da palavra hoje é: dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Você pode repetir comigo? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Agora repita assim: dois reinos também não. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nós vamos falar sobre essa luta, essa batalha espiritual que a gente vê acontecendo. Às vezes a gente não vê no mundo espiritual, mas a gente começa a sentir
na mente, no corpo, no dia a dia, em casa, no trabalho. Por quê? Porque a batalha espiritual, ela é uma guerra invisível, travada no campo espiritual, mas muitas vezes alimentada no campo físico. Por quê? Porque ela é alimentada muitas vezes pelas nossas ações e pelas nossas reações. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu queria que o diácono Fernando, hoje vocês trocaram aí, né, irmão? Agora é o Fofão que está lá. Então o Fofão colocasse aquele postzinho do lei da física e lei de Deus. Lei da física e lei de Deus. Vocês conhecem bem essa lei da física, todo mundo que passou pela escola já viu. Amém? Esse daí. Lei da física. Vocês já ouviram isso na escola com certeza. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. 2 corpos, guarda isso, não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a lei de Deus? Porque, na verdade, o que o homem vem descobrindo na física é algo que já existe lá em Deus, ó. Vocês sabem que é assim, né? E a lei de Deus? 2 reinos não ocupam o mesmo lugar. E nós vamos para falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que o Galvão viesse aqui, Galvão, para você me ajudar a pregar. Você pega essa cadeira aqui da frente, por favor, e traz aqui em cima. Alexandro, você vem ajudar também, por favor? Pode deixar a cadeira, irmão, vem só você. Amém? Pode colocar a cadeira aqui, por favor. Pode sentar, um berço esplêndido, pode ficar aí, tá? Vem tranquilo, que você vai assistir a pregação daqui de cima por um tempo. E aqui, o Alexandro fica aqui do lado. Queridos, nossa, irmão, o vento vai acabar com o seu cabelo. Você quer que desligue o vento ali? Não, tá tudo bem? Então tá bom. Queridos, veja bem isso. Quero que você preste bastante atenção nisso. O que o físico que descobriu essa lei da física, que já era a lei de Deus, falou? Que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Se eu chegar para o Alexandre e falar assim, senta na cadeira, Alexandre, o que ele vai falar para mim? Está ocupada. Ele tem como sentar na mesma cadeira, no mesmo espaço que o Galvão? Ele pode até subir em cima dele, mas na cadeira ele não vai encostar. Ele não vai ocupar o mesmo lugar no espaço. Não tem como. Quem está aí no cantinho, está assistindo, está conseguindo ver eles aqui na cadeira? Ele não vai conseguir ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora eu quero falar um pouquinho do reino de Deus. O reino de Deus não é diferente. É só simbolicamente, tá? Vamos imaginar que essa cadeira aqui é a sua vida. Essa cadeira hoje está simbolizando a sua vida, a sua casa, a sua família. Representa você e a sua vida. E aí, com o tempo, com as nossas ações, as nossas reações, nós vamos trazendo coisas para dentro de casa. E às vezes coisas que não são boas. Às vezes a gente traz algo do maligno para dentro de casa. O diabo entra na nossa casa, o diabo entra no nosso coração, o diabo entra na nossa vida. E ele vai e senta. Aí, um belo dia, alguém fala de Jesus para você. E aí você pega e fala assim, ai, que tudo, eu quero aceitar esse Jesus. E daí você vai e fala, amém, Jesus, eu quero fazer aquela oração de entrega, eu quero aceitar Jesus. E quando você aceita Jesus, Jesus entra na sua vida. E aí você fala, Jesus, entra aqui na minha casa, senta na cadeira. Vem, Jesus, senta na cadeira. E Jesus olha para a gente e fala assim, aonde? Não, eu estou entrando no seu coração. Mas e tudo que está aí dentro? Você não vai abrir mão de tudo que está aí dentro? Aí você olha para Jesus e fala, Jesus, vem, cuida da minha família. Fala onde? Coloca aquela foto, por favor, Fofão. Aquela daquela casa bem animada. Queridos, imagina uma casa toda entulhada assim, com tudo quanto é tipo de lixo. Às vezes a nossa vida está desse jeito. Tudo quanto é tipo de lixo. E daí a gente olha para Jesus, que é um ser lindo, limpo, maravilhoso, que é luz. E você fala, Jesus, vem habitar na minha casa. Queridos, ele fala, onde que eu piso? Onde que eu sento? Oh, Jesus, deita comigo, onde que eu deito?
Senta na mesa comigo, Jesus. Como que eu vou sentar nessa mesa? Ceia comigo, Jesus. Como que eu vou cear nessa mesa? Vocês estão entendendo? Dentro dessa ilustração, só para a gente entender, a Bíblia fala que luz e trevas, elas não têm como andar juntas, não combinam. E aí a gente vê simplesmente um físico vindo e falando, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como se fosse novidade. Na Bíblia está escrito isso. Com Deus é assim. Com a minha vida e com a sua vida é assim. E por conta disso, as batalhas espirituais são travadas em todo o tempo. Por conta disso, por quê? Porque Jesus está aqui, Jesus te quer. Mas às vezes a gente não abre mão daquilo que a gente tem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Mas a gente também quer Jesus. E aí, queridos, ora a gente abre mão do que está na nossa casa e deixa Jesus sentar, levanta um pouquinho. Aí Jesus vem e fala, ô Jesus, o trono é seu. Depois a gente troca para não ficar só um de ruim, hein? Aí fala assim, ô Jesus, fica aí Jesus, o trono é seu. E aí Jesus vai e está lá e você tem aquela vida gostosa com Jesus, aquela vida e Jesus começa a trabalhar na nossa casa, na nossa família. Mas o diabo, ele nunca desiste. E eu estou aqui agora fazendo o papel do diabo, ele está aqui, esperando uma oportunidade. A Bíblia fala isso, não fala? Que ele anda ao derredor, esperando lá a oportunidade para tentar nos tragar. Aí a gente vai lá e dá aquela brechinha. Levanta daí, Jesus. Dá aquela brechinha e o diabo vai lá e senta. Voltei. Ele me deu autoridade, ela me deu liberdade, me deu legalidade, agora eu vou ficar aqui, não vou sair. E começa a falar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, atacar a nossa família. Então, essa batalha, obrigada, viu, queridos? Pode descer, leva a cadeira, por favor. Essa batalha é uma batalha travada na vida do cristão. E é o tempo todo. Aí fala, pastora, mas eu sou muito crente, comigo isso não acontece não. Queridos, Jesus foi tentado no deserto. Jesus, o Filho de Deus. Então nós vamos sim passar por batalhas. Nós vamos sim passar por batalhas. Lá em Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, não deis lugar ao diabo. Se está escrito isso lá em Efésios 4:27, é porque quem dá lugar para o diabo? Eu e você. Fala, não deis lugar para o diabo. É a gente que acaba às vezes dando lugar para o diabo. Então, queridos, a batalha espiritual é um conflito que nós vivemos na nossa vida cristã. Mas eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e uma ruim. É sempre assim, não é? Chega alguém e fala, eu tenho uma coisa para te falar. Uma coisa boa, uma coisa ruim. Você fala, oh meu Deus. Mas é assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Não vou perguntar qual que você quer primeiro, porque eu já sei qual que eu vou falar, tá? Senão não vou ter como obedecer. Mas eu vou falar ruim primeiro. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 João 5,19. Queria que você acompanhasse comigo. 1 João 5,19. 1 João 5,19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha então o que está falando a palavra do Senhor. Nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. É uma afirmação. Nós podemos ser de Deus. Nós não somos desse mundo, nós somos do céu, amém? Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas o mundo jaz no maligno. Então, queridos, você querendo ou não, vai ter guerra. Você querendo ou não, você vai enfrentar a batalha. A gente querendo ou não, a gente acreditando ou não. Pastor, eu não sei se isso que você está falando é verdade. Querido, você vai acreditar ou você não vai acreditar, é problema seu, porque você vai passar de qualquer jeito. Ou acreditando e buscando as armas, ou você vai passar sem saber como lutar. Por quê? Não depende de você acreditar para acontecer. Simplesmente o mundo jaz no maligno. Simplesmente a gente quer acreditar que Deus existe, o diabo também existe.
Simplesmente existem anjos, mas existem demônios. Simplesmente existe o bem, mas também existe o mal. E não depende da gente acreditar. Porque isso é lei de Deus. E eu quero fazer uma analogia para você entender. Vocês andaram acompanhando quantos decretos municipais que saíram esse tempo aí pelo Covid? Um monte. Acompanharam, não acompanharam? Está sempre saindo decretos municipais do Covid. Nós temos Código Civil, nós temos Código Penal, nós temos um monte de legislação no Brasil, não temos? Se você entrar num lugar com uma arma e falar, eu não acredito que no Código Penal está escrito que matar alguém é crime e dar um tiro em alguém, você vai preso ou não vai? Depende de você acreditar que está escrito no código? Depende de você acreditar que é crime ou não? Não depende, queridos, a lei está lá. A lei existe, é para ser seguida. Teve gente nesse período de pandemia que falava assim, ai pastora, não concordo com esse decreto. Eu falo, querido, você não precisa concordar, você só precisa obedecer. Não precisa concordar, porque tá rindo, irmã, é verdade. Porque não depende da gente concordar para existir. É isso que tem que entrar na nossa cabeça. E a Bíblia, queridos, ela é real, ela é verdadeira, ela existe. A gente concordando, a gente discordando, a gente acreditando, a gente desacreditando, ela está aqui. Então eu sinto muito em te dizer, se você quiser falar, ai, não fala essa palavra perto de mim, porque tem gente que fala, não fala diabo, não fala Satanás, não fala que chama. Querido, se falar, se você não falar, ele existe. Então aprende a guerrear em nome de Jesus. Amém? Então a notícia ruim é que nós vamos ter que guerrear. De qualquer maneira, você querendo ou não querendo. Amém? A notícia boa, tem que ter a parte boa, né? Queria que você abrisse lá em 1 João 4:4. Olha a parte maravilhosa, né? Deus sempre é assim, né? A gente apanha um pouquinho, ele vem e assopra, né? Olha o que está escrito lá em 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eu quero que a gente abra mais um versículo, está em Colossenses 2,15, por favor. Queridos, isso é maravilhoso, é promessa de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui está falando de Jesus com a obra da cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então sabe qual que é a notícia boa? É que embora tenha a notícia ruim que a gente tem que guerrear, a notícia boa é que a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém? A notícia ruim é que nós vamos ter que guerrear, mas a notícia boa é que Jesus já venceu. Se Jesus já venceu e nós estamos em Deus, lá está escrito o quê? Que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Amém? Eu queria que você ficasse de pé um minutinho. Fica de pé só um minutinho. Eu queria fazer uma oração. Eu quero orar porque esse é um culto de libertação. Nós vamos orar pela questão da batalha espiritual que nós temos travado contra o diabo. E é forte a gente começar a sentir opressão. E eu já estou sentindo aqui. E o diabo não queria que você estivesse aqui. Às vezes tem pessoas que vão estar, de alguma forma, amarradas, aprisionadas em alguma situação, mas hoje serão libertas no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, quero colocar diante do Senhor, Pai, como nós temos colocado nessa noite, desde o início desse culto, Pai. Colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Colocar cada vida que passou por essa porta hoje, Deus. Nós sabemos que não foi por um acaso, Pai. Nós sabemos, Deus, que não é coincidência aqueles que estão aqui. Mas que o Senhor quer estar falando conosco, Pai. Que o Senhor tem algo para nos entregar. E nós queremos receber no nome de Jesus. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, não ter nenhum entrave nesse caminho. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, conseguir ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Você pode colocar as mãos nos seus ouvidos?
Pai, em nome de Jesus, nós queremos conseguir ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, destrava a nossa mente, destrava o nosso ouvido, destrava o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode se sentar mais um minutinho, queridos. Então, queridos, o que é a conclusão disso? A conclusão é que nós temos uma guerra travada em todo o decorrer da nossa vida cristã. O diabo não vai desistir de nós porque nós estamos dentro da igreja. Não, ele não vai desistir. Mas ele também não vai vencer. E essa é a parte boa em nome de Jesus. Amém? E qual que vai ser o segredo disso? Vai falar assim, pastora, que bom, a senhora vai lá e fala que a gente vai ter que lutar. A senhora fala que a gente vai vencer, mas agora eu quero saber como. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, como? Nós precisamos permanecer e lutar. A gente só tem que ficar firme e lutar. Porque a vitória, quando nós estamos em Jesus, é certa. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te falar algo. Você vê que a Bíblia, ela é cheia de estratégia de guerra. Olha que interessante. Eu vou falar algumas palavras que você que lê um pouco a Bíblia, você vai falar, gente, eu já li isso. Tem simplesmente a palavra vigiar e orai. Não tem? Vigiar e orar. Tem resistir, revestir, espada, justiça, foge, fugir, repreender, ser forte, corajoso. Não tem esse monte de palavra na Bíblia? Um monte de estratégia para a nossa luta. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de soldado você é? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, que tipo de soldado você é? Que tipo de soldado você é? Você está preparado para as batalhas espirituais? Nós estamos em guerra. E eu quero te falar, a primeira coisa que nós precisamos ficar com os olhos e os ouvidos bem abertos. A primeira estratégia que Deus nos dá. E Deus nos mostra. E através da tua palavra, Ele nos ensina quem é o nosso adversário. Nós precisamos conhecer o nosso adversário. Nós precisamos ler a Bíblia, estudar para a gente conhecer o nosso adversário. Todo mundo que está numa guerra, que está numa batalha, a primeira coisa que ele faz é ver quem que é, contra quem que ele vai lutar. Contra que exército que eu vou lutar? Deixa eu ver como que é aquela nação. Deixa eu ver qual é o poder bélico dela. Deixa eu ver quais são as estratégias, no que eles são bons. Eles têm arma nuclear? Não têm? Deixa eu descobrir o que eles têm. Então, se nós estamos em guerra e se nós vamos vencer em nome de Jesus, nós precisamos usar as armas certas. Amém? Nós precisamos conhecer o nosso adversário, e esse é o primeiro ponto. E por que eu tenho que conhecer tanto Deus e tanto o diabo? Porque se eu não conheço, eu corro o risco de ou supervalorizar ele, ou subestimar ele. Por que falo supervalorizar? Porque olha e fala, ai, não fala esse nome. Ai, eu tenho medo. Você está supervalorizando. Porque é verdade que ele tem poder. Mas no nome de Jesus, ele é obrigado a bater em retirada. Não é ninguém que tem poder. Nós não temos poder quando a gente ora. É no nome de Jesus o poder. É no nome de Jesus. Título não tem poder. Pessoas não têm poder. O nome de Jesus tem poder. Amém? E é disponível. Então nós não vamos supervalorizar. Mas nós também não podemos subestimar. Tô nem aí. Isso aí vocês estão tudo falando. O que é isso? Não, o diabo não está em tudo também não. Tudo é culpa do diabo. E a gente vai subestimando e ele vai encostando. Eu quero dar um exemplo para você em relação a isso. Que às vezes a gente subestima. Adão e Eva no paraíso. Ó, que beleza, né? Deus fez tudo, fez lá o jardim do Éden, colocou Adão e Eva e falou, pode usar tudo, comer de tudo, passeia, come, dorme, é tudo do bom e do melhor, é para vocês. Vão lá, trabalha, mas multiplica, mais vai, mais faz, mais cuida, mais dá nome. E Deus vai lá e fala, fica, a casa é sua. Só não come daquela árvore ali. Só não come daquela árvore ali. Só não come dela. Aí eu quero que você comece a imaginar comigo a Eva e o Adão. A Eva vai dar uma passadinha perto da árvore, porque Deus fala assim, se você comer, você vai morrer.
Sabe igual criança, quando você fala assim, não põe a mão na tomada que dá choque? Ele vai, encosta o dedinho pertinho. No outro dia, mais um pouquinho mais pertinho. Depois, mais um pouquinho pertinho, até que leva o choque, né? E aí eu fico imaginando que não foi num dia que Eva simplesmente chegou, pegou e comeu. Que a gente fala que o diabo tentou ela. Não. Você imagina, eu fico imaginando ela dando a volta na árvore e pensando, o que será que tem nessa árvore? Que Deus não quer que eu encosto nela. Será que eu vou morrer? Vou chegar um pouquinho mais perto. Nossa, não caiu nenhum raio na minha cabeça. Vou morrer nada. Um pouquinho mais perto. Olha, não caiu fogo na minha cabeça. Eu não morri. Por quê? Porque nós humanos conseguimos enxergar só o que é físico. Eu fico imaginando, às vezes, Eva lá, isso não está escrito na Bíblia, mas eu fico imaginando ela olhando para o céu e falando, o que vai cair do céu para me matar? E Deus falou, não come que você vai morrer. Mas ela está lá, quase encostando. Aí ela encosta no caule da árvore e não morre. Não acontece nada, não morreu. Ela fala, vou subestimar tudo isso, vai acontecer nada não. Vai acontecer nada não. E aí ela vai lá, pega, o diabo tenta ela. E você conhece a história. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que Eva chegou para Adão e falou, ai, estou tão tentada a encostar naquela árvore? Será que ela falou isso? A Bíblia não relata isso. Eu acredito que talvez não, e daqui a pouco você vai entender por quê. Amém? Então, queridos, quem é o diabo? É bom a gente saber. Nós sabemos que Satanás, ele é um anjo caído. Nós sabemos que ele foi criado por Deus, mas que quando ele caiu, ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Repita comigo, 1/3. 1/3 significa que 2/3 ainda estão a serviço do Rei Jesus, de Deus. E 1/3 está a serviço das trevas. Nós sabemos que ele perdeu esplendor e formosura, mas a Bíblia não fala que ele perdeu o poder, porque ele caiu. Então nós sabemos que ele tem poder, nós sabemos que ele é um anjo caído, nós sabemos que ele tem 1/3 de demônios junto com ele. E nós sabemos que ele tem tropas, porque a Bíblia fala que tem hostes malignas. E se você procurar no dicionário, hostes significa tropas. E o que ele faz? João 10:10. Eu li no início do culto. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele tem astutas ciladas, e isso diz a palavra do Senhor, astutas ciladas. Ele tem método para tentar nos derrubar. O segundo item muito importante é que existem níveis de batalhas. Queria que vocês abrissem Efésios 6:12. Efésios 6:12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Só aqui nós vimos 4 tipos: principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Você está vendo como tem níveis? Eles são organizados, queridos, é igual crime organizado. Vocês já viram quando a gente vê na favela do Rio de Janeiro e de São Paulo, que o crime é organizado? Você fala, gente, mas parece que eles são mais organizados do que, consegue ser mais organizado às vezes do que até o cidadão de bem. Eles são estrategistas. Então o inferno, ele funciona de uma forma estratégica. Quando ele vem e começa a brotar no coração da Eva a vontade de encostar no fruto, é uma estratégia. Primeiro ela só cobiça, só fica com vontade. Depois ela encosta mais um pouquinho. Depois ela vê que não aconteceu nada. E ela fala, o que tem? Eu já preguei sobre o demônio do que tem e do é normal. Esse demônio existe, queridos. Você chega para a pessoa e fala assim, meu filho, não faz isso. Ele fala, o que tem? É normal. Todo mundo faz. Então, queridos, principados, potestades, demônios que atuam simplesmente em governo, demônios que atuam em municípios, estados, nações, países, demônios que atuam dentro das nossas casas, demônios que atuam na mente das pessoas. São vários níveis de batalha.
E aí nós vemos as hostes que eu falei, que são as tropas, as astutas ciladas. E nós, para vencermos essa guerra, nós precisamos então saber que tem os níveis, conhecer o nosso adversário, mas nós temos que ter armas, força de ataque, suprimentos, retaguarda, posição. Amém? E um item muito importante é a unidade militar. Repita comigo. Unidade militar. Quem já foi do exército, da aeronáutica, sabe disso. Existe uma unidade militar, onde aquele povo se reúne, onde é coordenado as estratégias, onde tudo é combinado, como que vai ser o ataque, como que se vai ter que recuar. E aí é ali onde tudo é coordenado. E sabe qual que é a unidade militar do povo de Deus? São as igrejas. É a casa de Deus. Essa é a unidade militar. É importante a gente pertencer a uma unidade militar. Você sabe por quê? Porque quando a gente luta sozinho, a gente é presa fácil. Quando a gente luta sozinho, a gente é presa fácil. Quando tem alguém orando com a gente se fortalece. E o outro vem e ora, o outro dá uma palavra, e você vai no culto, e você louva a Deus, e você está lá. E um dia você quer desistir, no outro dia você levanta de novo. E no outro dia você está cansado, no outro dia você levanta de novo. Porque você está junto, é unidade. E lembra quando eu falei lá da Eva, que ela não deve ter falado para Adão? Ah, Adão, estou com uma vontade de dar uma pecadinha contra Deus. Talvez se ela tivesse falado, ele ia falar, você está louca, Eva? Vou te prender aqui com o cipó. Vou te prender aqui para você não passar mais perto da árvore, que nós não vamos desobedecer a Deus. Mas sabe o que nós fazemos? O diabo é tão sujo, que vai dando aquela vontade de fazer o errado, a gente não conta para ninguém. A gente não conta para ninguém. A gente tem vergonha de contar o que está vindo no coração e na mente. E aí cai. Aí vai falar assim, pastora, mas se eu me arrepender e pedir perdão, eu sou perdoado. Verdade, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então a gente morria todo mundo, né? Ia todo mundo para o inferno. Se a gente peca agora e se arrepende verdadeiramente, nós somos perdoados. Deus é maravilhoso, misericordioso. Mas nós temos consequências. E aí nós vamos ter que pagar a consequência. Agora, se a gente chega para o nosso irmão e fala assim, me ajuda porque o negócio está difícil. Está acontecendo isso comigo e eu não sei o que fazer. Eu estou com vontade de fazer tal coisa errada. E a pessoa vai te ajudar e vai orar e nós vamos estar juntos. E a chance de você cair porque você está em unidade é muito menor, amém? Você imagina quando Davi pecou com Batseba? Será que ele chegou lá para alguém dos companheiros dele lá, que ele tinha confiança e falou, nossa, estou com uma vontade de ficar com a mulher de Urias? Será que ele falou isso? O povo ia falar, o que é isso, Davi? Você é rei, você tem todas as mulheres, o que você quer com a mulher de Urias? Não, vamos resistir a essa situação. Então, queridos, nós precisamos da unidade militar, nós precisamos falar antes de fazer, nós precisamos da oração. A oração, ela nos fortalece, a Bíblia fala, orai e vigiai. Nós precisamos orar sem cessar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Repita comigo, orai sem cessar. Queridos, é o tempo todo. Você está andando no carro, você está orando. Você está em casa, você está orando. Você está fazendo comida, você está orando. Você está indo cuidar do filho, você está orando. Nem que seja só na mente, você está na fila do banco. Você ora. Você está orando. Aonde você conseguir o tempo que você conseguir, se não der para falar com a boca, você ora na mente. Porque a oração, ela fortalece o nosso ataque. Amém? A oração, ela nos ajuda na retaguarda. A oração, ela move. Amém? Nós precisamos ter fé. A Bíblia fala do escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque é com o que está escrito na palavra que a gente vence. A gente vai chegar para o diabo e vai falar assim, você sai daqui em nome de Jesus, porque na palavra do Senhor está escrito isso. Não é porque eu que estou falando, ou o outro que está falando. Na palavra do Senhor diz isso. Amém? E eu queria falar sobre um último item. Repita assim comigo, posição. Nesse final de semana foi pregado sobre posição. E eu queria que abrissem, por favor, em Êxodo 10, do 24 ao 26.
Êxodo 10, do 24 ao 26. É uma passagem muito conhecida, diz assim: Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi então ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também irão convosco? Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Repita comigo: nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Você sabe o que é isso? Posição. Moisés chegou para Faraó e falou assim: ó, Deus me mandou aqui, eu tenho que libertar o povo de Deus e tirar do Egito, vamos liberar o povo de Deus? Aí o coração de Faraó foi endurecido, ele falou assim: beleza, então eu vou deixar vocês irem, mas o rebanho fica, isso fica, aquilo fica, tipo assim, eu quero ficar pelo menos com um pouquinho. Aí Moisés foi lá e posicionou, falou: não, nenhuma unha fica com vocês, nenhuma unha fica no Egito. Tudo que é do povo de Deus vai com o povo de Deus, porque nós precisamos adorar, entregar holocaustos ao nosso Deus, sacrifícios de adoração. Tudo que é do povo de Deus vai com o povo de Deus. E aí sabe onde que a gente volta? Naquela casa bagunçada que nós vimos aquela foto. Mas nós gostamos de dar o jeitinho, queridos. A gente quer Jesus, a gente fala: eu vou servir a Jesus, mas eu vou deixar só aquela coisinha. É só aquela coisinha que vai ficar. Pelo menos aquilo ali vai ficar. Ah, isso daqui eu acho que não tem problema. Aquilo ali eu acho que não tem problema. Aquilo ali eu acho que não tem problema. E a gente não posiciona. E Deus quer que se levante uma geração de Moisés. Homens e mulheres com a atitude de Moisés, que fala: nenhuma unha, repita comigo, nenhuma unha vai ficar na minha vida que não seja algo de Deus, em nome de Jesus, amém? Nós temos que nos posicionar, que não fique nada. Por quê? Porque isso são as portas abertas. Nós vemos pessoas aprisionadas. Às vezes nós vemos pessoas ficando endemoniadas, pessoas ficando possessas, pessoas passando por situações tão difíceis. E aí você fala: meu Deus, você vai lá, ora, e o demônio sai. Dali a pouco, ele volta. Aí você ora, ele sai. Porque o nome de Jesus tem poder, ele é obrigado a sair. Mas não pode ficar uma unha. E isso é o difícil, queridos. Isso é o difícil. Porque a gente não tropeça em montanha. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Tem a montanha na nossa frente, você não tropeça numa montanha, mas na pedrinha a gente tropeça. A gente não vê a pedrinha, o nosso olho não consegue enxergar as coisas pequenas. E nós precisamos encontrar onde está essa unha. Nós precisamos encontrar nas nossas casas onde está essa unha. Nós precisamos encontrar na nossa família onde está essa unha. No nosso coração onde está essa unha. Nós precisamos encontrar para que a gente possa renunciar e tirar essa unha de dentro de nós. Em nome de Jesus. Para que a gente seja totalmente liberto e vença essa guerra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer um tempo agora de oração. As meninas que são da intercessão, eu queria pedir para vocês ficarem nos cantos da igreja, intercedendo. E nós vamos, queridos, orar. Nós vamos orar. Mas antes disso, eu vou ler uma passagem da Bíblia. E eu queria que você repetisse comigo, com os olhos bem abertos, firme, repetisse, declarasse, e depois nós vamos em nome de Jesus orar, nós vamos louvar, porque o diabo ele não dá conta de ficar num ambiente de adoração
Se existe algo que tem travado as nossas vidas, que tem travado a vida de alguém que está aqui, eu creio no direcionamento para essa noite. Eu creio em tudo que eu tive vendo, ouvindo, lendo, sentindo de Deus de uma semana para cá, para que esse culto fosse exatamente dessa forma. Eu sei que as pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui, nós não estamos aqui por um acaso. Então, querido, em nome de Jesus, com a sua fé, creia. Vamos declarar a palavra do Senhor. Está lá em Efésios 6, de 10 a 18. Não precisa abrir ali no telão, não. Queria só que você fosse repetindo comigo, porque eu vou falar em primeira pessoa, amém? No mais, meus irmãos, vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vou me revestir de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque eu sei que não vou lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nessa noite, eu tomo a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarei firme, estarei firme, tendo cingindo os meus lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomarei também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Santo, 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 Senhor Jesus, nós sabemos que seu Espírito Santo passeia por este lugar, Jesus. Deus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, Pai. E eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos louvando o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar encontrando, Pai, aniquilando toda a seta do diabo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, também estar nos trazendo um discernimento, Pai. Que o Senhor possa estar nos mostrando se existe alguma unha do diabo nas nossas vidas. Algo, Senhor, que ainda tem nos travado, algo que ainda tem nos sujado, algo que tem dado legalidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos renunciar tudo aquilo que não é seu nessa noite. Nós queremos declarar caído por terra tudo aquilo que não é seu, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. De fé, e nada irá resistir, nada vai resistir. Enquanto adoramos. Levante suas mãos e comece a declarar essa canção com toda certeza do seu coração. As tribulações, o nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso é o nosso Deus.
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu. Declare. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Te adoraremos, Senhor. Muralhas, Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Santo, 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 Santo. Passeia em nosso meio, Espírito Santo. Passeia em nosso meio. Visita cada vida aqui nessa noite, Espírito Santo. Visita cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Toca cada vida, cada corpo, cada família, cada casa aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Enche, Pai. Enche essas vidas, Senhor, com o teu Espírito Santo. Passa o teu sangue. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Lava a tua noiva. Lava, Senhor. Lava, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Jesus. Cura sua noiva. Cura-nos, Jesus. Liberta-nos, Jesus, das hostes malignas. Pai, em nome de Jesus, nos faz enxergar as setas do inimigo, as astutas ciladas, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais nessa noite de todos aqueles que estão aqui, Senhor. Abra nossos olhos espirituais, abra nossa mente, Senhor. Abra os nossos corações para tudo aquilo que é seu. Pai, em nome de Jesus, que venha um discernimento, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Santo, Santo. Como um trovão, Vem, Jesus. impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que venha. Que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Como um és, trovão. como um trovão, impetuoso, Poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Santo, Santo, Santo. Teu nome é imutável, Jesus. Sabemos, Deus.
Sabemos, Deus, que a sua palavra é verdadeira. Cremos, Jesus, no poder da tua palavra. Cremos, Jesus, no poder da tua palavra. Cremos, Jesus, em tudo aquilo que está escrito. Cremos, Jesus, sabemos que nós estamos o tempo todo numa batalha. Nós sabemos que o diabo pressiona, mas nós também sabemos, Deus, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos, Senhor, o final dessa história. Nós sabemos, Jesus, que nós precisamos permanecer firmes. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão que está aqui permaneça firme. Que cada irmão que está aqui permaneça, Senhor, em combate. Que cada irmão que está aqui, Senhor, seja fortalecido em Ti, Senhor, para suportar todas as investidas do diabo. E em nome de Jesus, sair mais do que vencedor. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. 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 Aleluia, queridos. Nós temos uma tarefinha de casa para nós nessa semana. Eu creio que o Espírito Santo falou com você. Às vezes com 1, com 2, com 10. Eu não sei, Deus sabe. Você também sabe. Você que o Espírito Santo te tocou, te mostrou alguma coisa dentro de alguns itens dessa palavra hoje. É para você agir. E eu vou te falar agora o que é essa tarefa. Talvez tenha passado algumas coisas pela sua mente, pelo seu coração, que não agradam a Deus. Você é uma pessoa fiel, você é firme, você é de Deus, mas talvez o diabo tenha lançado setas na sua mente, no seu coração, com alguma coisa que não agrada a Deus, que não é do reino de Deus. E você tem até vergonha de falar nessa semana, em nome de Jesus, você vai procurar uma pessoa da sua unidade militar, uma pessoa que é da sua igreja, uma pessoa que é da sua confiança, um líder, uma pessoa que possa orar com você e te dar uma orientação dentro da palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E a outra tarefinha, dentro dessa situação da unha, quando Moisés falou, nenhuma unha vai ficar com você, Faraó. Nenhuma unha vai ficar com você, Faraó. Tem coisas que Deus já ministrou no seu coração, mas talvez vai chegar na sua casa durante a semana. Você vai olhar para algumas coisas e você vai falar, tá aqui a unha. Tá aqui a unha. Tá aqui a unha. O Espírito Santo vai continuar ministrando com a sua vida. E Ele vai te mostrar onde está essa unha. E você vai ter posição de tirar essa unha da tua casa. Você vai ter posição para tirar essa unha. Você vai falar, eu não vou deixar essa unha aqui. Eu vou tirar em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Queremos estar contigo, andar contigo, Jesus. Queremos viver os teus planos, os teus sonhos. Sabemos, Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver a sua vontade manifesta na nossa vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada irmão que está aqui. Cada família, cada casa representada. Sê com eles, Pai, vá também com eles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um bom restinho de semana. Domingo nós temos o culto. Sábado, cadê a presbítera Cris? Vai ter os jovens? 7 ou 7h30? 7 horas, os jovens. No sábado já está retornando a nossa rede jovem. Venha, vai ser uma bênção também em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.